Fala pessoal, vou gravar um vídeo rápido aqui, tá? Antes de ir pro trabalho, para orientar uns amigos do Sul, pessoal de Santa Catarina, que essa semana pegou bastante chuva, a galera atravessou aí trecho alagado e algumas pessoas mandaram mensagem para mim falando o que podia fazer depois, enfim. Então minha solidariedade a todo mundo que passou por isso. Eu já passei por isso também aqui no Rio de Janeiro, tendo que atravessar alagado por questão de enchente e por questão de brincadeira também em Rio, né? Então vou passar minhas dicas aqui. Primeiro, né, pessoal, evitar, eu sei que às vezes não é possível, porque eu também já tive que passar por isso, atravessar os alagados, e sempre que for atravessar, vou dar umas dicas rápidas aqui para o que você deve fazer, tá? Primeiro, usar 4x4, porque se você tiver uma coisa instável no terreno ali, você consegue cruzar fácil, tá? Não entrar muito rápido na água, que isso pode ajudar a entrar mais água no teu copo do motor. Manter a velocidade constante, para gerar uma onda que empurre a parte da água para frente, tá? Você cria um vácuo na área do motor e uma onda na frente, e é uma velocidade constante, você consegue ver isso. Não seguir carro, tá? E aí é uma dica bem curiosa. Se você puder seguir um carro, se você viu que um carro passou, cruzou esse trecho alagado, é mais seguro que não tem alguma coisa ali te impedindo de passar. Mas nunca vai muito perto dele, porque se ele ficar preso em algum obstáculo, você não tem como saber se vai voltar, se dá para manobrar, se tem alguma coisa embaixo, caído, tá? Então, se um carro passou, te ajuda, mas nunca fica colado com o carro da frente, porque ele pode parar, você pode ter que parar também, isso atrapalha. Segurança, né? Porta destravada, se acontecer alguma coisa, você dá com a porta destravada e, se possível, se não estiver chovendo forte, o vidro aberto, tá? Use ponto de referência também, né? O ponto de referência é o quê? Tenta olhar a linha. Primeiro, só é mais seguro você cruzar trechos de água se você consegue ver onde essa água acaba, tá? Não é nada seguro você entrar numa água que você não sabe onde ela acaba. E, por exemplo, os postes, né? Se você consegue ver os postes, mais ou menos a altura da água nos postes, ou em carros que estão parados nesse alagamento, para você ter noção da profundidade, tá? Gente, é muito perigoso cruzar um alagamento que você não está vendo pessoas passando, porque pode ter uma ponte que caiu, pode ter uma ponte que você não consegue ver o limite dela, tá? Eu acho que, bem, era isso, né? O risco maior é um risco sempre atravessar, mas vamos lá, a dúvida dos colegas. Cuidado com cruzar, evitar cruzar com caminhão. Tipo assim, tá vindo um caminhão lá, nunca vai, porque ele vai gerar uma onda, e dependendo do tamanho do seu carro, essa onda pode ser suficiente para empurrar o teu carro de lado, tirando você do percurso, tá? Ou fazer seu carro boiar por um momento. Às vezes você não tá boiando, mas o seu carro pode boiar, tá? Que é a pior coisa que pode acontecer. Mas aí, tive que cruzar, agora vamos cortar essa conversa, tive que passar, o que eu vou fazer com o meu carro aí? O que eu tenho que fazer? Primeiro que você tem que verificar o sistema de lubrificação. Eu vou aqui do mais caro para o mais barato, tá? Primeira coisa é ver se entrou água no motor, tá? Mas eu tenho snorkel, mas às vezes os snorkels foram, por exemplo, você trocou o filtro de ar e ficou uma abertura ali, tá? Ter snorkel não significa que não está entrando água. Então dá uma olhada no filtro de ar se está molhado, dá uma olhada no óleo do motor, tá? Se não misturou água no óleo. Pode entrar às vezes por alguma mangueira, pode entrar pelo respiro do motor, então tem que verificar o motor. Depois você vai verificar o que? E aí às vezes é difícil você verificar, tem que ser um mecânico. Câmbio, se entrou água no câmbio e nos diferenciais. E aí também na caixa 4x4, tá? Esse sistema de lubrificação. Se tiver entrado água no óleo misturado, você vai ter que fazer a troca, tá? Se o carro tiver parado muito tempo, você tem uma garagem boa, consegue lá em casa, se você consegue desconectar a parte de baixo, o dreno, se ele está parado, a água já decantou e ela vai sair por ali. Você vai ver água de cara, tanto no diferencial quanto no câmbio. Quando você abrir o bujãozinho, você vai ver água descendo. Sistema elétrico. O sistema elétrico, às vezes, ele dá problema cruzando o trecho de água, eu já passei por isso, ou dá problema depois, tá? Às vezes dá um mau contato, um curto passando na água, ou às vezes depois. E aí, como é que você vai se prevenir disso? Lavar o carro, tá? Porque às vezes pode ter lama e isso vai ajudar depois a dar um mau contato, enfim. Então é ideal que depois que você passou por isso, dá uma lavada no carro e seca o carro, tá? E aí você pode usar o que? Você pode usar no sistema elétrico, por exemplo, alternador, que é aberto, você pode usar lá um limpa-contato à vontade, né? Taca, limpa contato, e se você tiver ar comprimido para ajudar a secar, a expulsar a água dali, porque quando a água seca, né, ela às vezes acaba criando oxidação. Então ar comprimido, se você tiver, ou limpa, não tenho, limpa contato, aí vai ter que usar mais limpa contato para poder expulsar a água. Caixa de relé, às vezes a água voa no cofre do motor e molhou a caixa de relé, taca lá um limpa contato, dependendo da região você pode usar um óleo também desses desengripante, né?
Não é caro 80 não, tá? É um óleozinho limpante, dependendo da região, porque o óleo vai ocupar o espaço e impedir a água ali. Tem gente que seca com secador mesmo, dependendo, pega o secador ali, pô, tá molhado ali, para evitar que a água seque naturalmente, ou que fique parada muito tempo ali, tá? O motor de arranque, dependendo da quantidade de água, você vai ter que abrir, porque ele pode, dependendo, não tem como ter certeza, se essa água tinha lama, e a lama levou pequenas partículas de areia ali para dentro, isso vai contaminar a graxa dele. A água vai embora, mas a graxa fica contaminada. Então é bom mandar fazer uma revisão no motor de arranque. Às vezes você pode ter problema apenas no contato dele, ou no automático, que vai atrapalhar a sua partida. Então uma revisão nele é bom, mesmo que não dê problema agora, tá? Faz uma revisão depois. Sempre que você use o carro, por exemplo, para atravessar rio, pratica off-road em rio, praia, pior ainda, você vai lá e manda revisar, tá? Porque você mandando revisar, você vai conseguir manter a durabilidade dele, tá? Lubrificar as cruzetas. Passou em água, você vai ter que lubrificar as suas cruzetas, lá os pontos de lubrificação de cardan, por exemplo, porque pode ter entrado água, às vezes a graxa que você usava foi elevada, ou às vezes não era boa, já tinha pouca, então tem que ver a lubrificação das cruzetas, tá? E um outro ponto importante, eu não sei a quantidade aí, ver o sistema de arrefecimento, ver o radiador. Dependendo do carro, às vezes você arrastou um pouco de terra, um pouco de lama por ali e ele bloqueou o radiador. E como alguns carros têm o ar-condicionado na frente, às vezes até o intercooler na frente, você não consegue ver como está o seu radiador. Às vezes você lavou com água a parte da frente, mas a parte de trás está com material preso no radiador, isso reduz a capacidade de arrefecimento do radiador. Então tem que mandar dar uma limpeza ali, tá? Se for praia, se for água de mar, pessoal, obrigatoriamente lavar no dia seguinte com água doce, tá? A água do mar é muito prejudicial. Se você for planejar que vai passar na água do mar, eu até recomendo você fazer uma lavagem antes e uma lubrificação, colocar um protetor ali de oxidação, protetor para motor, um verniz antes, né? Um verniz de chassi antes e depois, tá? Isso ajuda muito, muito mesmo. E o caso da água doce, aí não tem jeito, né? Foi uma coisa inevitável lavar antes, tá bom? Pessoal, era isso, uma tentativa de ajudar aí quem passou por esse momento. Eu já passei por isso, intencionalmente ou não. Não com a X-Terra, mas outros carros. E se entrou água dentro do carro, aí o mais recomendável é você levar num lava-jato ou numa oficina dessas que fazem detalhamento de carro, limpeza, para que eles possam secar o carpete. O ideal é retirar os bancos, retirar o carpete para poder secar bem ali dentro do carro, deixar secar para não ficar com cheiro ruim, tá? A água traz isso, mandar tirar o forro e secar. Se for X-Terra, tem que tomar cuidado que tem os módulos que ficam ali embaixo, eletrônico, passa chicote ali, tem que secar bem para depois não ter nenhum mau contato, tá? E aí depois você fica perdido aí com defeito intermitente no carro. Bem, era isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Espero que não aconteça nada de mais grave com o carro. Geralmente não acontece, mas é bom prevenir. Grande abraço. Fico à disposição. Valeu.